Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Rafael Borba, professor de Direito. Estou aqui hoje para resolver algumas questões de direito constitucional com foco na banca Consulpan. Vejam isso e venham aqui comigo. Banca Consulpan, primeira questão para quem está acompanhando a nossa live, para quem está acompanhando a nossa aula. Questão recente, 2023. Auditor de Controle Externo, TCM Pará. De acordo com o texto constitucional pátrio em vigor, assinale a alternativa na qual consta um crime imprescritível. E quem acompanha aqui as minhas aulas já deve ter visto que eu sempre falo do famoso ração, que é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e também o crime de racismo. A isso aqui você já vai somar agora aí no seu material, nas suas danou-se, já temos resposta. Nas suas observações, vai colocar o quê? A injúria racial, a injúria racial. A injúria racial também é considerado um crime imprescritível, não é isso? Porque a Constituição Federal nos traz dois blocos de crimes dentro dos seus direitos individuais e coletivos. Existem os crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis, e existe o outro grupo de crime que é considerado inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, muito embora prescreva. Então vejam aqui que a questão só está perguntando quais desses aqui são imprescritíveis. A prática de tortura prescreve, o tráfico ilícito entorpecente prescreve, o terrorismo prescreve, ou a ação de grupos armados contra o Estado Democrático que prescreveria. E o gabarito correto não poderia ser outro, senão letra D de dado. Letra D de dado. E onde é que está isso, Rafael? Artigo 5º, inciso 62 da Constituição. Segundo a Constituição, são inafiançáveis e imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São inafiançáveis, não cabe fiança. E são insuscetíveis de graça ou anistia, quem? Os 3T, mais os crimes hediondos, é o tráfico, é a tortura, o tráfico e o terrorismo, mais os crimes hediondos. Esses prescrevem. E o que é prescrever, Rafael? Prescrever é incidir a prescrição, não é isso? Vai ter determinado lapso temporal que vai fazer com que o Estado não possa lhe punir mais por aquele crime. Por exemplo, no crime de homicídio, prescreve em 20 anos. O crime de homicídio prescreve em 20 anos. E o que seria um crime inafiançável? Inafiançável é o crime que não cabe fiança e não ajuda muito dizer que é o crime que não cabe fiança. E o que é o Instituto da Fiança? É a possibilidade que existe em alguns delitos, em alguns crimes praticados, de você responder o processo de liberdade. Veja, o Instituto da Fiança não existe para que você... Seja bem-vindo, amigos. O Instituto da Fiança não existe para que você não responda ao processo criminal. O Instituto da Fiança existe para que você responda ao processo em liberdade. Tranquilo? Então, dentro da Constituição, temos dois grandes grupos, os imprescritíveis e inafiançáveis, e também temos os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Já aproveitando a nossa revisãozinha aqui, graça e anistia é espécie do gênero perdão, e quando esse perdão é concedido pelo presidente da República, a gente chama ele de graça. Quando esse perdão é concedido pelo Poder Legislativo, a gente chama ele de anistia. Tranquilo? A letra é feia, mas dá para vocês entenderem que o professor repete várias e várias vezes. Vamos para a próxima questão. E aqui ainda é mais uma parte do comentário da questão, né? A lei considerará crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia, os 3T mais hediondos, nenhuma novidade por enquanto. Segunda questão da banca Consulpan. Assinala a alternativa na qual figura a pena não admitida em nosso ordenamento vigente, no nosso ordenamento jurídico. A banca quer saber, e aqui a gente já começa a enxergar, né, gente, que embora os concursos que eu trouxe para vocês sejam concursos de níveis muito mais elevados
do que o qual que a gente vai estar se preparando agora, que é a Guarda Municipal de Olinda, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Pará, mas vejam que ainda assim a banca trabalha com a literalidade. E aqui cabe uma observação. É muito importante, se você está se preparando para essa banca, para qualquer concurso que tenha a banca como Consulpan, a letra da lei, a literalidade da letra da lei é essencial. E não adianta você sair lendo de forma desenfreada, não. Tem que ler de forma estratégica, de forma esquematizada. Porque o concurso, por exemplo, da Guarda Municipal, além do direito constitucional, temos o direito administrativo, o direito penal, processo penal, leis municipais e legislação penal extravagante. Tranquilo? E o gabarito aqui não poderia ser outro, né? E a colega aqui já respondeu também. Letra A, pena de banimento. É uma das penas que não é admitida no ordenamento jurídico. Temos outras penas, Rafael, que não são admitidas no ordenamento jurídico? Temos sim. Quais são? Há penas cruéis, pena de morte, mais pena de morte aqui, a gente coloca uma observaçãozinha, né? Porque a própria Constituição Federal, lá no artigo 80, lá no artigo 5º, ela fala assim: não haverá penas de morte, salvo nos casos do artigo 84 e inciso 19, que são os casos de guerra declarada. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Qualquer cidadão, partido político ou associação legalmente constituída ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o tribunal. Vejam que aqui o sarrafo já aumentou, né? A questão já veio mais complexa. Sobre o tema, a respeito do tema, assinale a alternativa correta. A banca quer a alternativa correta. A denúncia não precisa conter o nome do denunciante, ou seja, pode ser feita de forma anônima. A Constituição permite denúncia anônima? A denúncia apresentada por pessoa jurídica será instruída com prova de sua existência regular e comprovação de que os signatários têm a habilitação para representá-las. Letra C. A denúncia somente poderá ser arquivada mediante decisão fundamentada do relator ou de ofício por autoridade denunciada. E letra D, e vejam que estamos trabalhando dentro dos direitos individuais e coletivos, partidos políticos, não é isso? Direitos individuais e coletivos, não, desculpa, direitos fundamentais, trata dos partidos políticos. Após a conclusão do processo, vai dizer a letra D, a denúncia, após a conclusão do processo de denúncia, apenas o denunciante poderá requerer ao tribunal a certidão sobre a procedência ou não dos fatos que constituem o objeto do processo. Gabarito, letra B de bola. A denúncia apresentada por pessoa jurídica será instruída com prova de sua existência e regular comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la. Por quê? Porque disso trata-se denominado do jus postulante. Jus postulante. Eita, um spoiler aqui, né? Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, assinala a alternativa correta. Homens e mulheres são iguais em direitos, mas não em obrigações, nos termos da Constituição. Por ser a liberdade de pensamento livre, o anonimato é permitido, a fim de resguardar a vida privada do sujeito. Veja, questão literal ainda, né? Letra da lei. O flagrante delito, desastre natural e prestação de socorro são algumas das hipóteses que permitem a flexibilização da garantia. Tá voando a colega aqui no Instagram, viu? Muito bem. O flagrante delito, desastre natural, prestação de socorro são algumas das hipóteses que permitem a flexibilização da garantia da inviolabilidade do domicílio. E aí? Onde é que está prevista a questão da inviolabilidade domiciliar? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O sigilo e anonimato são trabalhados na Constituição como sinônimos para resguardar a garantia do sigilo que deve ocorrer o anonimato. Gabarito não poderia ser outro, né, gente? Você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, você que está assistindo o nosso curso, flagrante delito, desastre natural e a prestação de socorro são algumas das hipóteses
que permite a flexibilização da garantia e da inviolabilidade do domicílio. Conforme o artigo 5º, inciso 11, em regra, o domicílio é inviolável. Significa dizer, portanto, que a entrada de terceiros, em regra, depende do consentimento do morador. As exceções são flagrante delito em qualquer horário, desastre em qualquer horário, prestação de socorro em qualquer horário e determinação judicial apenas durante o dia. E como o concurso que estamos focado prevê legislação penal extravagante, vale a pena fazermos uma observação aqui, inclusive, essa legislação está presente, que é a lei de abuso de autoridade. Ela está presente no seu edital. Se não tiver no edital que você está se planejando para estudar agora, mas você fica com a observação, mas na guarda de Olinda está lá presente, a gente analisou esses dias o edital. E a lei de abuso de autoridade vai dizer que comete abuso de autoridade o agente público que entra na residência alheia a partir das 21 horas até 5 horas da manhã. Por que eu estou falando isso? Porque o Supremo Tribunal Federal vai dizer, e preste atenção nessa explicação, que é considerado dia de 6 da manhã às 6 da noite. E é considerado noite no intervalo que vai de 6 e 1 segundos até 5,59 e alguns segundos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem dois conceitos. Existe o conceito jurisprudencial trazido pelo Supremo Tribunal Federal numa interpretação constitucional, porque não existia nenhuma legislação que falava especificamente da questão de inviolabilidade domiciliar por autoridades públicas. E agora existe a lei de abuso de autoridade. Agora não, né? Desde 2019, é porque com a pandemia parece que a gente foi engolido lá, igual no filme lá dos Vingadores, foi engolido 2 anos da vida da gente e a gente está perdido aqui. Mas estamos em 2023, isso foi em 2019, recente, peronomútil. E a lei de abuso de autoridade vai dizer, comete abuso de autoridade a autoridade policial que adentra mesmo com mandado judicial a partir das 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Esperemos a manifestação do Supremo. Já tem arguição de inconstitucionalidade na Suprema Corte, mas até agora não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Por enquanto, a gente estuda como. Se na sua prova você estiver respondendo questões da lei de abuso de autoridade e vier esse conceito de dia e de noite, você vai de acordo com a lei de abuso de autoridade. Mas se você está na aula de direito, você está na aula, agora está na aula. Mas se você está respondendo as questões de direito constitucional e fala-se algo sobre inviolabilidade domiciliar, artigo 5º, inciso 11, você vai ficar com o conceito de quem? Vai ficar com o conceito do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Beleza. Vamos embora. Quem está chegando agora, pessoal, está nesse formato assim horizontal, porque fica melhor para eu espelhar as questões para vocês. Quinta questão para encerrar a nossa live, nosso bate-papo aqui sobre banca com Supan, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinala a alternativa correta. É defeso do verbo é proibido que não pode nunca mais, não é isso? A todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Além de ser garantido o direito de propriedade, ela atenderá à função social. Veja, a nossa Constituição garante o direito de propriedade. Mas a propriedade, presta atenção aqui em mim, presta atenção, acorda, estica as pernas, vai tomar um café, mas volta aqui para a aula. A Constituição garante ao cidadão o direito de propriedade, mas, do inglês but, a propriedade está condicionada ao exercício da função social. E o que seria o exercício da função social, Rafael? É a propriedade, quando eu falo propriedade, não é só propriedade imóvel, não. Pode ser propriedade imóvel, essa caneta que eu estou escrevendo aqui na mesa digitalizadora para vocês é minha propriedade, mas para que eu tenha a propriedade dela, ela tem que atingir a função social. Tranquilo? Vem cá. Letra C. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, salvo sair com seus bens. Tem esse salvo no texto constitucional? Creio que não. É plena e absoluta a liberdade de associações para fins lícitos, vedada em alguns casos de caráter paramilitar,
Não é em alguns casos, não, é em todos os casos. Todos os casos. Todos os casos. Muito bem, muito bem, muito bem. Todo mundo está voando aqui. Letra B de bola, gabarito, letra B de bola. Foi uma satisfação estar com vocês hoje aqui e espero todos vocês nos nossos próximos encontros.